que não fosse igual a ele? Não. E aí, o que se estabelece então em relação ao Pai e ao Filho? A Bíblia claramente diz que ele é a expressa imagem de Deus, que ele é o resplendor da imagem de Deus. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é igual a Deus, em essência, em substância. Mas aí se estabelece uma diferença que é fundamental: quem é o Pai e quem é o Filho. Deus é o Pai, o Todo-Poderoso é o Pai, e Jesus Cristo é o quê? O Filho. E apesar de ser igual ao Pai em essência e em substância, ele é filho, e como filho ele se submete. Por isso que a Bíblia diz, né, que eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós não temos dificuldade em entender isso. Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus, mas ele é filho de Deus. E sendo filho de Deus, só pode ser filho alguém que tenha tido um hoje. Alguém a quem Deus, olhando para ele, diz: tu és meu filho, hoje te gerei. E aí nós vemos mais o seguinte no versículo 13. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O que é necessário então para que nós adoremos a Jesus Cristo? Apesar de ser a imagem e semelhança de Deus, apesar de carregar a imagem de Deus, é preciso que Deus ordene que todos os anjos de Deus o adorem. Ele é meu filho. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. E do filho, o que Deus diz de seu filho? Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o centro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Perceberam a situação que está posta? Quando Deus gerou Jesus, ele não poderia gerar um que não fosse igual a ele. E a única maneira de sair desse dilema politeísta é com o estabelecimento de uma hierarquia. Quem é o Pai, o Todo-Poderoso, a origem, a fonte de todas as coisas? Deus. E quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. O Filho se submete então ao Pai. E o Pai ordena que todas as criaturas adorem o Filho. E assim, a supremacia de Deus ela não é rompida e Jesus Cristo carrega a mesma essência, natureza e substância de Deus. E o versículo 10 diz o seguinte: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E aí nós vamos compreender também, a partir do versículo 8, e como um manto os enrolarás, e como a veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então o livro de Hebreus apresenta Jesus Cristo nessas condições e o compara aos anjos. Por que Cristo é superior aos anjos? Ele é filho de Deus, gerado por Deus. Por que nós devemos adorar a Jesus? Porque é da vontade do Pai que seja feito assim. Então Deus, ele permanece na sua condição de Criador, de Deus, mas foi por intermédio de Cristo que ele criou todas as coisas. E isso a Bíblia ela confirma em vários outros versos. E agora eu quero chamar para vocês, quando Jesus Cristo dizia: eu sou filho de Deus, como é que os judeus entendiam isso? Porque aquelas duas citações que eu fiz no início,
os que são trinitarianos, eles sempre defendem a ideia de que a expressão aplicada a Jesus Cristo, a expressão Filho de Deus, é uma metáfora, não é uma realidade. Agora nós vamos ver nas Escrituras o que os judeus do tempo dele, o que os rabinos, o que os escribas entendiam quando Jesus Cristo falava: eu sou filho de Deus. Porque o judeu era filho de Deus, ele não se achava filho de Deus. A Bíblia diz que Israel é o meu filho. Todos eles se achavam filhos de Deus. Mas quando Jesus Cristo dizia: eu sou filho de Deus, como é que eles reagiam? E aí nós vamos ver que a reação deles mostra que eles entendiam a expressão Filho de Deus no sentido metafísico, que era além desse mundo. Que quando Jesus Cristo dizia: eu sou Filho de Deus, soava aos ouvidos dele como uma blasfêmia, como uma ofensa. E nós vamos ver primeiro nesse texto que está aí na tela. João 10, 22 até 38. Versículo 22 diz o seguinte, se vocês quiserem acompanhar nas Escrituras. Era inverno, e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Então, nessa festa da dedicação, Jesus Cristo ele vai ter um encontro com a liderança judaica. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar em dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Então eles já haviam ouvido a pregação de Jesus Cristo há muito tempo. Jesus Cristo dizia: eu sou filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou enviado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fez inúmeros milagres, curou inúmeros doentes, e eles ficavam na dúvida: será que ele é o Messias? E eles foram então direto a Jesus Cristo. Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Aí Jesus vai responder. Eles não pediram uma resposta franca. Jesus vai responder de forma franca: eu disse, mas vocês não acreditaram. O que eles estavam perguntando para Cristo? Você é o Messias? O que Jesus Cristo disse? Eu disse. E vocês acreditaram? Por isso que estão perguntando novamente. Eu já disse inúmeras vezes que eu sou o Messias. As obras que eu faço pelo poder do nome de meu Pai falam a favor de mim. Então olhem aí as obras que eu faço. Se eu fosse uma pessoa qualquer, eu faria essas obras aí que vocês estão vendo eu fazer. Vocês veriam cegos serem libertos da cegueira, coxos serem libertos dos seus problemas e saírem andando e pulando, surdos ouvindo. Se eu fosse de mim mesmo, eu faria isso daí. Então Jesus olha para as obras que eu estou fazendo e elas mesmas vão dizer: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Apesar de verem, de ouvirem, ainda não acreditavam. E não acreditavam por quê? Porque não eram ovelhas de Cristo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Não naquele sentido de serem a mesma pessoa, mas nós seremos um com Cristo. Não é isso que diz o Evangelho de João? E nós seremos um com Cristo e com Deus. Mas seremos a mesma pessoa? Evidentemente que não. Eu serei eu, Cristo é Jesus e Deus é Deus. Então eles tornaram a pegarem pedras para matar Jesus. Então eles tiveram um acesso de fúria e pegaram pedras para matar Jesus Cristo. E agora vem o segredo. Jesus Cristo pergunta: eu fiz diante de vocês
muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eu fiz um monte de milagres, fiz um monte de prodígios, e só ensinei vocês coisas boas. E por qual dessas coisas vocês querem me matar? E aí vem a resposta surpreendente, que vai revelar o que eles entendiam quando Jesus Cristo dizia: eu sou filho de Deus. Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Mas o que Jesus Cristo fez, que eles entenderam dessa forma? Que eles o viam como um ser humano, mas ao agir de determinada forma, eles viam na pessoa de Cristo um blasfemo. O que Jesus Cristo fez, que eles entenderam como blasfêmia, e Jesus Cristo ser um blasfemo? Aí Jesus Cristo vai dialogar com eles. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Então ele vai rememorar: olha, está vendo lá Moisés? Inclusive ele foi chamado de Deus. Todos os que receberam a mensagem de Deus, eles foram chamados de deuses. Quanto a mim, a minha pessoa aqui, o Pai me escolheu. Me escolheu aonde? De onde veio Cristo? E me enviou ao mundo. Então por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Vocês entenderam como é que o judeu compreendia a expressão de Jesus Cristo: eu sou filho de Deus? Eles entendiam como blasfêmia. Porque quando Jesus Cristo dizia isso, ele estava dizendo no sentido metafísico. Ele estava dizendo: foi Deus que me gerou. Eu não estou aqui por vontade humana. Eu fui gerado por Deus. Eu sou igual a Deus. Eu e Deus somos um. Temos a mesma essência, temos a mesma substância. E aí, eles acharam que Jesus Cristo estivesse blasfemando porque estava se fazendo igual a Deus. Mas igual a Deus aqui em que sentido? Filho do homem, o que é? Homem. Filho de peixe, o que é? Peixe. E filho de Deus, o que é? É Deus. Mas é Deus no sentido do Todo-Poderoso, do Absoluto, da origem de tudo? Não, ele é filho desse Todo-Poderoso, desse Absoluto, desse Senhor de tudo. E como é que se resolve então a questão de não ter dois deuses? Uma hierarquia. Jesus Cristo, apesar de ter a essência de Deus, ele tem que se submeter a quem? Ao Pai dele que o gerou. Então ele se submete e obedece e faz o que Deus manda. E está resolvido o problema. Quem é o nosso Deus Todo-Poderoso? O Pai. Quem é Jesus Cristo? O Filho do Pai, o Filho de Deus. E aí vocês vão ver outros testemunhos em relação a Cristo. Mas antes de entrar nesses testemunhos, eu quero mostrar para vocês um verso claríssimo. Está lá em João 15, Evangelho de João, capítulo 15, não, 19. João 19, de 1 a 7. E esse nós vamos ler. João 19, de 1 a 7. Vocês vão ver até onde levou essa afirmação que Jesus Cristo fazia, de ser o Filho de Deus. Evangelho de João 19, de 1 até o versículo 7. Vocês vão ver que coisa espantosa. Por que Jesus Cristo foi morto na cruz? Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com manto de púrpura.
chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez, saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Nós sabemos disso. Jesus Cristo foi levado até Pilatos. Pilatos renegou em penalizar Jesus Cristo, fez de tudo para não penalizá-lo. Mas os judeus insistiram e ele acabou cedendo e Jesus Cristo foi então penalizado. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos aos judeus que estavam lá: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos então transfere a responsabilidade de crucificar a Jesus Cristo para a liderança judaica. E olha só porque a liderança judaica crucificou a Jesus Cristo. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Entenderam? Quando Jesus Cristo dizia: eu sou filho de Deus, o que os judeus entendiam? Entendiam no sentido metafísico. Se ele está dizendo que ele é filho de Deus, então ele é o quê? É Deus. Ele está o quê? Blasfemando. E portanto deve ser morto. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Mas os judeus não eram filhos de Deus?